Olá, boa noite, queridos amigos do Lar Espírita Luz e Amor. Eu sou a Raquel e mais uma vez estamos aqui para mais um estudo evangélico na noite de hoje. E antes de nós começarmos, vamos à nossa prece, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo as bênçãos da espiritualidade maior para essa tarefa que agora se inicia. Que nós possamos ter a palavra certa, o entendimento correto, e que essas palavras sejam sementes de luz em nossos corações, que possam trazer em nossas vidas as renovações que se fizerem necessárias. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. E mais uma vez, nós estamos aqui para falar sobre o capítulo 26 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso amigo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje chama-se Açoitando o Ar. E ela começa com um versículo de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. São palavras de Paulo, que estão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Açoitando o ar. O que significa açoitando o ar? Vocês já experimentaram dar um murro, dar um tapa no ar? O que acontece? Nada. Então é isso que Paulo fala, que nós temos que nos dedicar às coisas de tal maneira que elas surtam efeito, de tal maneira que elas sejam produtivas, e não como quem açoita o ar, que é você dar um murro e não acontecer absolutamente nada. Você vai ficar batendo no ar, não vai acontecer nada. E nessa lição, Paulo, ele coloca aos habitantes de Coríntios, que ele sempre, em todos os momentos, ele se coloca na condição das pessoas, para que as pessoas possam ver nele um exemplo e se dedicarem ao conhecimento do Evangelho. Porque Paulo, ele coloca neste capítulo, neste capítulo 9, ele fala sobre o seu trabalho, sobre a sua dedicação à divulgação do Evangelho do Cristo. E ele fala que ele se coloca na condição das pessoas. Se uma pessoa é pobre, ele se faz pobre. Se uma pessoa é pequena, ele se faz pequeno. Ele se coloca de tal maneira que ele possa ser compreendido e que ele possa servir de exemplo àqueles que o ouvem, àqueles que o seguem na divulgação do Evangelho. E nessa lição, o que ele nos traz? Ele nos traz o seguinte, que muitas pessoas, elas se colocam como divulgadores do Evangelho, como estudantes do Evangelho, como trabalhadores da seara do Cristo, mas elas fazem as coisas tão mecanicamente que não surtem efeito nenhum, que elas não produzem nada. Então, nessa lição, o Emmanuel, ele nos diz que em todos os momentos nós temos que ser úteis, mas de uma maneira produtiva e não simplesmente de uma maneira mecânica. Então ele coloca aqui
exemplos de pessoas que têm muitos planos, que fazem planos, mas nunca realizam. Porque para você realizar, é preciso que você despenda energia. E tem pessoas que só ficam idealizando. Em nenhum momento elas se dispõem ao trabalho. Aí ele fala também daquelas pessoas que falam muito de amor. Falam sobre o amor, divulgam o amor, mas não vivem. Que são aquelas pessoas que muitas vezes, dentro do seu lar, com a sua família, simplesmente ignoram aquelas pessoas difíceis, não tem paciência, não tem tolerância, não tem indulgência, não tem empatia com aqueles que ainda não estão, digamos assim, né, na sua sintonia. E não é assim que nós devemos agir. Nós devemos amar, respeitar a todos os nossos semelhantes. E aqueles mais difíceis, é claro que a gente sabe que a gente não tem como, às vezes, amar determinadas pessoas, né? Porque nós sabemos que às vezes na nossa vida nós estamos vivendo relações de reajuste, nós estamos dormindo com o inimigo muitas vezes, né? Como se diz no popular. Mas é necessário que a gente respeite, é necessário que a gente seja tolerante, que a gente seja compreensivo. Se a gente não consegue ainda amar, que a gente consiga respeitar. Ele fala também daquelas pessoas que exaltam a tolerância, exaltam a paciência, mas diante das menores dificuldades, elas já reclamam, elas já se colocam como pedinchões, como reclamões. Eles não aproveitam as oportunidades que estão lhes sendo oferecidas pela vida para angariar novas lições, para aprender novas lições. Isso sem falar daquelas pessoas, né, que escapam dos problemas, que fogem dos problemas, que não querem muitas vezes nem ouvir falar de problemas, de dificuldades, que simplesmente querem ignorar, querem fugir. E quando nós agimos dessa maneira, nós deixamos de aprender a lição. Pois tudo aquilo que vem na nossa vida, de problema, de dificuldade, de pessoas muitas vezes difíceis, pessoas que nos cobram, que exigem determinadas atitudes nossas, tudo isso é para o nosso aprendizado. Nada vem para nos castigar, nada vem para nos punir. E o Emmanuel coloca isso, que nós somos os primeiros a exigir mudança dos outros. Nós somos os primeiros a exigir o testemunho dos outros. E nós, às vezes, somos aqueles que pregamos uma coisa e, diante da dificuldade, estamos cheios de dúvidas, de questionamentos. Somos aqueles que cobramos atitudes dos outros, mas não olhamos para nós mesmos. E como que a gente pode cobrar alguma coisa do outro se nós somos imperfeitos, se nós estamos numa condição de eternos necessitados, eternos aprendizes? Por isso que ele usa essa expressão, açoitando o ar, que significa
não surtir efeito. Significa não produzir nada. E nós, muitas vezes, nos colocamos nessa condição, porque a gente conhece, a gente estuda o Evangelho, a gente prega para o outro, mas a nossa vida não muda nada. E é para isso que o Paulo já advertia as pessoas naquela época que quando fizessem alguma coisa, fizessem integralmente, se dedicassem, lutassem. Inclusive, tem um pedaço nesta carta, né, neste capítulo, onde ele fala que muitas vezes nós corremos nas arenas, porém é só um que vence. Então que nós sejamos aquele que se esforça de tal maneira que recebe os louros, que ganha a corrida. Ele coloca isso para as pessoas, que façam tudo como se fosse a coisa mais importante da sua vida. A nossa transformação espiritual deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Pois é isso que nós vamos levar quando nós formos embora daqui. A gente não vai levar as coisas materiais, a gente não vai levar os títulos, a gente não vai levar o dinheiro, enfim, nada que pertence à matéria vai nos acompanhar. A única coisa que vai nos acompanhar são as conquistas espirituais. Então, que nós sejamos aquele que corre e que chega em primeiro lugar, que recebe os louros da vitória. Ele usa esse exemplo neste capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Porque Paulo, ele se colocava por inteiro, ele se entregava em tudo aquilo que ele fazia. E Emmanuel também nos adverte, né? Porque muitas vezes nós sabemos tudo na teoria, mas quando a crise nos visita, quando as dificuldades nos visitam, e elas vêm porque elas vêm para nos testar, porque a gente não pode esquecer que nós estamos aqui na Terra para aprender. Aqui é um planeta escola. Então, como numa escola, nós somos testados, nós somos avaliados. Então, ele coloca aqui: mas visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza. Porque muitas vezes é isso que acontece. Quando nós somos chamados para verificar, para que a vida nos testa, para ver se nós realmente aprendemos a lição, a gente vacila e muitas vezes vai para outras paragens. Então são aquelas pessoas que diante das dificuldades vão buscar a religião mais forte. Muita gente fala isso. Então não é isso que nós devemos fazer. Não é assim que o verdadeiro aprendiz do Evangelho tem que se comportar. Nós temos que ser o exemplo. E mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, nós temos que sofrer com dignidade. Nós temos que sofrer, né, certos de que nós não estamos sozinhos. É que nem tem uma historinha que diz que o Chico, a primeira vez que o Chico andou de avião, num determinado ponto da viagem, houve uma turbulência. E aí as pessoas começaram a gritar e o Chico começou a gritar junto.
e pedia socorro, valei-me, Nossa Senhora, valei-me, meu Deus do céu, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Aí nisso apareceu o Emmanuel para ele. E disse que o Emmanuel falou assim, Chico, que escândalo é esse? Você não tá vendo, Emmanuel? O avião vai cair, se o avião cair, todos nós vamos morrer. Valei-me, Nossa Senhora, valei-me, meu Deus do céu. Aí disse que o Emmanuel falou para ele, Chico, e se o avião cair, qual o problema? Você sabe muito bem que a morte não existe. Mas a gente vai morrer, mano. Pois que morram, mas morra com dignidade, morra com educação, seja exemplo para os demais. E aí ele parou de gritar e se pôs em prece. Então, gente, é claro, nós somos humanos. Nós também temos os nossos medos, nós também temos as nossas incertezas, mas a gente tem que ter fé. E é justamente no momento da dor, no momento da incerteza, no momento da dificuldade, que nós temos que exemplificar tudo aquilo que nós pregamos. Porque senão, passaremos a vida inteira dando soquinhos no ar e no determinado momento em que formos chamados para partir, quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos observar que passamos a vida inteira sem construir nada, como diz o Emmanuel aqui, né? E quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, sem produzir nada, como quem passa na terra açoitando o ar. Então é isso, meus irmãos, é isso que nós que somos estudantes do Evangelho, que somos aprendizes do Evangelho, temos que evitar. Nós não podemos passar a vida inteira perdendo as oportunidades que a vida nos dá, pois nós não sabemos quando teremos chance novamente de reencarnarmos. A espiritualidade nos diz que a fila lá em cima é muito grande e a gente sabe que existem muitos espíritos esperando a bênção da reencarnação. Então vamos aproveitar cada momento enquanto nós estamos aqui para fazer o melhor, para que a cada dia a gente faça, nem que for um pouquinho, para nossa renovação, para nossa transformação, buscando exemplificar tudo aquilo que o Evangelho do Cristo nos ensina. E diante da dificuldade, a gente pode chorar sim, a gente pode ficar triste diante das perdas, diante da dor, mas a gente não pode se desesperar. E a gente tem que aprender. E a cada oportunidade que a vida nos dá, a gente tem que verificar qual é a lição que está sendo ensinada para nós e apreendê-la da melhor maneira possível, vivenciá-la da melhor maneira possível, sem reclamar, sem chorar, sem se lastimar, porque as lágrimas, elas fazem parte, sim, elas nos aliviam. Agora, o que a gente não pode é entrar em desespero, a gente não pode duvidar de Deus, a gente não pode vacilar diante dos desígnios de Deus. Nós temos que ser firmes e fortes para conseguirmos ser aquele que recebe os louros da vitória. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez à espiritualidade, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe de trabalhadores do bem que nos sustentou nesse estudo. E pedimos que possamos ter uma boa noite, um bom final de semana,
Que a espiritualidade nos acompanhe, nos assista, proteja nossos lares, nossos familiares, parentes e amigos. E que possamos, Senhor, a cada dia nos tornarmos instrumentos melhores, ferramentas melhores para a espiritualidade nesta seara maravilhosa em que Jesus está sempre ao nosso lado. Gratidão, meu Deus, gratidão por tudo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Que assim seja. Tchau, tchau.